Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que estamos tendo a oportunidade de nos encontrar e mergulhar nas Santas Escrituras, onde o Espírito Santo, onde Deus vem falar conosco para que possamos estar próximos dele, para que possamos ouvir e entender e assim conhecer mais daquilo que ele deseja nos ensinar, daquilo que ele deseja falar conosco. Hoje, primeiro domingo da Quaresma, e já começamos de fato a caminhada nesse período quaresmal, que nós possamos abrir nossos corações e deixar que a Santíssima Trindade venha falar conosco, venha tomar conta de nós. Nós clamamos, nós pedimos. Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-me um coração puro, cheio de amor e de humildade, que só tenha olhos para Deus. Conceda-me um coração grande, capaz de amar a todos, capaz de perdoar sem limites, capaz de ser íntimo de Ti, capaz de se abrir para o Teu fogo santo, capaz de se abrir para a Tua novidade, capaz de se abrir para querer aprender humildemente, capaz de compreender sem restrições, tendo as Tuas iluminações, tendo as Tuas vontades, tendo o Teu querer, os Teus dons que me ajudem a compreender dignamente Tuas Santas Escrituras. Conceda-me um coração forte, sempre pronto a lutar, a sofrer e a resistir, a esperar e a refletir. Conceda-me um coração cuja felicidade seja palpitar com o coração de Cristo e cumprir humildemente, fielmente e decididamente a vontade do bom Deus. Amém. Amém. Possamos então meditar nas palavras que o Senhor nos reserva para hoje, neste primeiro domingo da Quaresma. Primeira leitura lá no livro de Gênesis, no capítulo 2 e 3. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade o que Deus disse? Não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comas, nem sequer toque nele. Do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente aos olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 50. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abra meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Segunda leitura, Romanos, capítulo 5, de 12 a 19. São Paulo vai dizer: irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem,
Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muitos mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para a situação da justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui de cima, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que alegria poder mais uma vez estar meditando junto com vocês a palavra de Deus. Aqui o irmão Daniel Arcanjo, da Carmelita Pequenino, da comunidade Chuva de Rosas, e hoje o Senhor vem nos trazer passagens muito pertinentes, principalmente nas leituras, e outras que nós já conhecemos, porque são muito tradicionais, já presentes no período quaresmal. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos permite experimentar de algo novo todos os dias, e a renovação da palavra do Senhor é tão viva, tão real, tão santa, que ela permanece. Depois de 2000 anos continuamos aqui. Depois de tudo isso que aconteceu, continuamos aqui. Na primeira leitura, nós temos toda a poesia do livro do Gênesis, mostrando o que aconteceu para que o pecado adentrasse no mundo, o que aconteceu para que o pecado definitivamente fizesse parte da realidade humana. E infelizmente foi através desse pecado, através dessa desobediência, através desse momento da história que nós nos perdemos.
que nós, infelizmente, não conseguimos retornar para a presença do Senhor em plenitude e em santidade. Nós estamos aqui, meus irmãos e irmãs, para relembrar que, no fim das contas, Deus é verdadeiramente nosso Criador e Ele nos fez para que nós pudéssemos ser verdadeiramente santos. Por puro amor, Ele nos criou para que pudéssemos participar de Sua glória, participar de Sua santidade, participar da Sua abundância de graça. Mas, infelizmente, por causa da persuasão, por causa daquilo que a serpente fez em relação à mulher e a mulher compartilhou com o seu marido, com o homem, caímos, como vai dizer São Paulo, caímos. Dito isto, é muito interessante relembrarmos, muito importante relembrarmos das situações que aconteceram. O Senhor, nosso Criador, Ele nos deu a vida e Ele soprou a vida em nós. Meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo com a sua vida neste momento, para que possa honrar e possa louvar a Deus a todo instante e de fato fazer com que Ele seja glorificado, porque Ele é o Senhor da tua vida, porque Ele é o teu Criador. Você está fazendo isso? As tuas atitudes refletem isso? O teu querer, a tua vontade, o teu dia a dia refletem isso? Ou você está esquecendo que Deus é o teu Criador e você continua numa vida de pecado? Você está esquecendo que Deus é o teu Criador e você continua seguindo coisas que simplesmente não levam a nada, dando atenção para coisas que são completamente irrelevantes. Isso vale para todos nós aqui, para mim, para vocês, vale para todos nós. Deus é o nosso Criador, Ele soprou a vida em nós, então por que nós não damos a nossa vida para Ele? Por que não entregamos nossa vida para Ele? Por que não nos voltamos para Ele? Não, a maioria de nós, quase todos nós, não queremos nos voltar para o nosso Criador. Isso é triste. Isso é triste. Eu não estou aqui para simplesmente chegar para você e dizer como foi que o pecado entrou no mundo, porque isso você pode simplesmente reler a primeira leitura. Mas o grande ponto aqui que precisamos entender, meus irmãos e irmãs, é que lá em Gênesis, lá atrás, a palavra foi através da persuasão que o pecado tomou forma. E não apenas tomou forma, ele se concretizou. Eu já escutei em pregações de que Satanás, os demônios, eles não têm o poder de realmente nos fazer pecar. Isso é fato. Eles não têm o poder de nos fazer pecar. Irmão, como assim? Você pode perguntar, né? Eles não têm o poder de nos fazer pecar. Nós temos escolhas, porque Deus nos fez livres. Nós temos escolhas. Nós podemos escolher entre o pecado e a salvação. Nós podemos escolher entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Assim como Adão escolheu, assim como Eva também escolheu. Nós temos o poder, a tomada de decisão. O grande ponto é que na persuasão, no momento em que nós começamos a conversar com os demônios, começamos a conversar com a tentação, começamos a abrir brechas para que a tentação pudesse se tornar cada vez mais próxima de nós, ali vamos pecando. Vamos deixando o pecado se aproximar o suficiente para que ele aconteça. Nós não cortamos de uma vez, nós não nos afastamos de uma vez, nós não brigamos de uma vez, nós não lutamos para não pecar. Nós deixamos o pecado se aproximar, nós deixamos a tentação se aproximar, nós deixamos os demônios se aproximarem, e isso nos faz cair. Porque na aproximação e na nossa abertura, os demônios sempre vão se aproximar de nós para nos tentar, para gerar tentações. Mas somos nós que precisamos decidir se nós damos ouvidos, se nós prestamos atenção ou se nós simplesmente nos voltamos, viramos as costas e pedimos a ajuda de Deus e nos voltamos para Deus. É uma escolha nossa, diária, cotidiana. E na maioria das vezes nós não percebemos que é uma escolha e não percebendo, infelizmente, nos perdemos. Quando nos perdemos? Quando caímos.
E isso precisa ser entendido, meu irmão, minha irmã. Isso precisa ser compreendido. Nós precisamos urgentemente parar de dar atenção para as tentações, parar de dar atenção para aquilo que nos faz pecar, parar de dar atenção para aquilo que nos atrapalha e começar a nos voltar realmente para Deus. O problema é que nós não queremos nos voltar para Deus. Você não quer dar atenção para o teu Senhor, para o teu Criador. E aí quando Satanás aparece, quando as tentações aparecem, você aceita. Por quê? Porque o pecado, ele é igual o fruto daquela árvore, o fruto proibido. Ele é bonito aos olhos, ele é interessante, desejável ao paladar, ele pode gerar coisas que talvez você não saiba. Porque quando Eva pegou aquele fruto, a persuasão de Satanás era para que ela pegasse, comesse e entendesse o conhecimento do bem e do mal, para ser, entre aspas, como Deus. Eis o ponto. Não é para que nós sejamos como Deus ou para que nós conheçamos as artes do mal e as artes do bem. Não, nós precisamos simplesmente nos afastar do pecado, porque o pecado já é ruim. E se nós sabemos que o pecado é ruim, por que nós ainda insistimos em fazê-lo, em escolhê-lo? É uma escolha. E por que nós escolhemos? Porque nós somos pecadores depois de Adão e Eva, que também escolheram, que também aceitaram o pecado. Não estou aqui para dizer que você, a partir de hoje, vai tomar a decisão de não pecar mais e, de fato, não vai mais pecar. Isso acontece cotidianamente, porque, infelizmente, nós estamos manchados pelo pecado. Mas a luta diária, a partir do momento que nós nos decidimos por buscar a santidade de fato, aí sim existe uma determinação, como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, para que nós nos inclinemos para as virtudes e deixemos de lado os vícios, deixando de lado aquilo que nos faz pecar e nos voltando de fato para o nosso Deus. Mas você precisa escolher isso, meu irmão e minha irmã. Você precisa escolher que você quer se voltar para as virtudes, quer realmente se converter a esse ponto. De novo, o pecado, ele vai mexer com as nossas concupiscências, a concupiscência da mente, pecados mentais, pensar que pode ser como Deus, a concupiscência dos olhos, pecar pelos olhos, pelo adultério, ou pela avareza, pela ganância, a concupiscência do corpo, pecar pelo prazer da carne, pelo desejo da carne, deixar, não saber se controlar, não saber realmente se conter, pecado. E a palavra vai dizer no versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, ela colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Eu não vou comentar exatamente sobre o versículo 7, mas eu queria que vocês prestassem atenção numa situação. Quando Eva pecou através da alimentação, através do alimento que não dá nada além de morte, aquele alimento, o fruto proibido, não dava nada, somente morte, não iria fazer Eva virar uma deusa, não iria elevar os dois primeiros seres humanos, não iria acontecer nada com eles para que se igualassem a Deus de fato. Eles só iriam desobedecer a Deus e, desobedecendo, cairiam na persuasão, como caíram, né? Caíram na persuasão de Satanás. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que um homem que não abre o coração para Deus, que não dá atenção primeiramente para a vontade do Senhor, ele pode ser imediatamente persuadido e pode cair naquilo que a sua esposa estiver fazendo. Se a esposa também não estiver com o coração totalmente voltado para Deus, ela vai levar o esposo a cair também. Se você, mãe, não souber onde está o teu coração, se o teu coração não está em Deus, você vai levar os teus filhos a pecarem. Se você, pai, não colocar o teu coração em Deus, você vai levar os teus filhos a pecarem. Você, esposa, se não colocar teu coração em Deus, você vai pecar e vai levar teu marido a pecar também. Você, marido, a mesma coisa. Se você não tiver o coração centrado em Deus, o pecado de outros, o pecado de tua esposa pode te levar a pecar também. Olha o que aconteceu com Adão. Adão poderia simplesmente se voltar para Deus e dizer: Senhor, a minha mulher pecou, eu não quero mais.
Eu não quero isso. Olha o que aconteceu. E ele poderia permanecer puro, firme, poderia permanecer sendo verdadeiramente santo. Ele poderia permanecer sem aquele pecado, poderia permanecer da forma como ele estava, porque ele estava puro, ele estava dignamente puro. Ele não tinha esse olhar de que estava nu, por exemplo, como diz o versículo 7. Ele não tinha esse olhar de que estava impuro, porque quando a palavra vai dizer que eles estavam nus, ela quer dizer que eles estavam inocentes, eles tinham a inocência, a pureza. Então eles não se consideravam nus, impuros. E aí quando eles estavam de fato olhando para si mesmos com vergonha, a palavra quer dizer aqui no versículo 7, quando eles tecem as tangas para eles mesmos vestirem, a palavra quer dizer que eles estavam agora perdendo a inocência, conhecimento do bem e do mal. Eles estavam entendendo as maledicências. Dito isto, meu irmão, minha irmã, o seu pecado não pode levar o outro a pecar, e o outro não pode ser motivo para que você peque também. Em todo e qualquer tipo de caso, você deve parar urgentemente de conversar com as tentações, parar urgentemente de conversar com os demônios, parar urgentemente de dar atenção para a persuasão daquilo que só vai te levar para baixo, só vai te fazer cair. Pare urgentemente. O Salmo, mais uma vez, Salmo 50, ele vai nos acompanhar durante todo o período quaresmal, como eu já falei para vocês, é o próprio ato penitencial da Bíblia. É justamente o Salmo que vai nos fazer constantemente lembrar que precisamos pedir perdão para Deus direto, todo dia. Precisamos pedir perdão para Deus, justamente por essas situações, porque todo santo dia, em algum momento do dia, vamos acabar caindo, pecando, em algum momento do dia. E se nós não pedirmos perdão, nós não vamos ter esse coração puro, nós não vamos ter essa purificação no nosso corpo, nós não vamos ter um espírito realmente renovado, como vai dizer o Salmo. Daniel, mas eu não sou santo, eu vou acabar caindo. Sim, você vai acabar caindo, eu também vou acabar caindo, nós somos pecadores, infelizmente, por causa de Adão e Eva, mas São Paulo nos lembra disso, por causa de um único homem que foi desobediente. Nós não podemos nos levar pelo pecado dele, não podemos nos levar pelo pecado de Adão, não podemos levar pelo pecado que já está em nós. Não, precisamos lutar contra. Você não quer nem se esforçar para lutar contra, você não quer nem se esforçar para lutar contra esse pecado. Eis o ponto. E isso não é simplesmente palavras bonitas, isso é porque você não tomou a decisão ainda de largar tudo aquilo que te afasta de Deus. Isso vale para mim, isso vale para você. Enquanto nós não nos permitirmos ser obedientes por causa de Jesus, o mais obediente de todos, não vamos alcançar a justiça que São Paulo está nos dizendo aqui na carta aos Romanos. Enquanto nós permanecermos na desobediência tal qual Adão, nós não vamos conseguir de fato encontrar a renovação da nossa humanidade naquele que veio para salvar toda a humanidade. Vamos permanecer em situação de pecado porque não escolhemos Jesus todos os dias, não nos voltamos para Jesus todos os dias e não pedimos perdão para Deus todos os dias. Como você quer realmente fugir do pecado e buscar a santidade se você não quer se purificar todos os dias? Se você continua agindo com pecados constantes, se você continua deixando o estresse, a raiva e a irritação de tomar conta de você, se você continua deixando que as palavras ofensivas tomem conta de você, você continua deixando que os pensamentos maus tomem conta de você, como é que você vai se converter, se purificar desse jeito? Como é que de fato você vai fugir do pecado e se santificar desse jeito? É por isso que o evangelho de hoje, o evangelho do primeiro domingo da quaresma, ele é tão marcante e tão conhecido, né? Essa passagem é muito conhecida. Quantas vezes nós já escutamos o momento em que Jesus foi tentado? E perceba uma coisa, o que me chamou a atenção, versículo 2, lá em Mateus 4.
Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Durante os 40 dias e 40 noites, durante todo esse período, ele se esforçou para não se voltar para o alimento material e se permitir estar se conectando mais e mais com Deus no alimento espiritual. Ou seja, ele fazendo-se humano, esvaziando-se de sua condição divina, ele queria manter-se verdadeiramente puro para se preparar como novo Adão, como nova aliança de Deus. Para isso, o Espírito o conduziu para o deserto, para que ele fosse tentado. Olha só, para que ele fosse tentado. Não é que Jesus não sabia o que ia acontecer. Ele já foi para lá com o intuito de ser tentado. Ele iria receber as tentações, né? E aí, ele aceitando a vontade do Pai, nesse sentido, eu vou receber as tentações tal qual todos os humanos recebem. Mas aqui eu vou mostrar que dá para lutar contra o pecado. É isso que Jesus quer nos dizer hoje. É isso que ele quer nos lembrar hoje. Que apesar de todas as tentações, apesar de tudo, dá para lutar contra o pecado. E durante 40 dias e 40 noites, ele permaneceu ali, firme, forte, lutando. Realmente sentindo o peso de ficar tanto tempo sem comer, sentindo o peso de ficar tanto tempo sem, talvez dormindo pouco, dormindo mal, sem estar em um ambiente agradável. Ele estava no deserto, sem estar realmente no conforto. Ele passou por tudo isso sendo humano, com um corpo humano. Que foi a palavra lá em Gênesis falou para nós hoje? Que Satanás, o demônio, o maligno, ele é ardiloso, ele é sutil. Ele vai procurar formas de nos atingir. Então, olha o que a palavra está nos dizendo aqui. Depois desses 40 dias, depois dessas 40 noites, depois desse período, não foi no início que Jesus foi tentado, não foi no meio que Jesus foi tentado, não foi na formulação do final desses 40 dias, sabe? Terminou os 40 dias, aí Jesus saiu do deserto e aí sim ele foi ser tentado. Não! Imagina só, você está no 39º dia, dia 39 da quaresma. Você está lá, lutando para conseguir se conservar realmente penitente. No penúltimo dia, você começa a sentir as fraquezas do seu corpo realmente. Seu corpo começa a reagir absurdamente mal. É um corpo humano, ele vai começar a reagir diante das situações que você está passando. E aí, no último dia, no dia do número 40, você começa a escutar uma voz. Você percebe que está quase vencendo a quaresma. Você percebe que está quase terminando todo esse período com o teu propósito. E aí no último dia, Satanás, que é ardiloso, vai até você e começa a te persuadir, começa a conversar com você, começa a fazer tudo o possível. Os demônios começam a fazer tudo o que é possível para que você peque, para que você caia. E aí no último dia você cai. Olha que frustrante. Quão frustrante é uma situação como essa. No último dia Jesus foi tentado, mas Jesus venceu as três tentações. Jesus venceu. Jesus não se deixou levar pelas palavras de Satanás da mesma forma como Adão acabou caindo, da mesma forma como Eva acabou caindo. Não, Jesus mostrou que de fato é filho de Deus, que de fato é Deus, superando Satanás, superando o demônio e naquele momento, vencendo o que ele diz, versículo 10, vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás, somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bênção, meus irmãos e irmãs. Eu espero que essa palavra tenha alcançado você de alguma maneira, que nós possamos realmente lutar, permanecer firmes, olhando para Jesus e não para Adão, olhando para Jesus e não para aquele que pecou, olhando para o exemplo perfeito, como vai dizer São João da Cruz.
e que nós possamos nos deixar ser levados por Ele. Que a bênção do Deus misericordioso seja derramada sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.